Primeiro vídeo do canal, hey! Primeiro vídeo do canal, hey! Primeirinho, vem aí! Mas é o negócio seguinte, é primeiro vídeo no nosso canal e o Biosfera, para estrear em grande estilo, convido todo mundo a conversar um pouquinho sobre nada mais, nada menos que formas eficientes de se estudar. Para começar o ano, eu escolhi então, eu pensei muito e escolhi esse tema. Dividi ele em 3 vídeos-aulas para não ficar muito grande, né, e entediante. Então nesse primeiro a gente vai falar um pouco sobre o cérebro, sobre como o cérebro funciona, né, pra gente otimizar então a memorização e o aprendizado. No segundo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o canto de estudos, muito importante, como é que a gente organiza, como é que a gente escolhe o local, como é que a gente organiza o nosso canto de estudo, quais os objetos, quais as coisas que ajudam, quais as coisas que atrapalham. E no terceiro vídeo da sequência, né, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação, porque já se sabe que tem alimentos que funcionam ativando o nosso potencial criativo, a concentração. Então a gente vai falar um pouquinho de alimentação do dia a dia, que vai nos ajudar então nos nossos estudos. E na época mais pesada de vestibular e Enem, a gente vai voltar a falar nesse assunto com alimentos então que vão potencializar isso, né, gente, tá? Então, ferinha, se gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, muito importante. E é isso, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo de estreia. Espero que seja bem pertinente pra vocês. Eu acho que vai ser, tá bom? Beijo! Bom, vamos começar então, né, pessoal? Como eu já falei, esse vídeo então vai ser sobre as contribuições que a neurociência nos traz pra gente melhorar nossos estudos. E aí, eu quero deixar claro que nada do que eu vou trazer aqui é novidade, ou foi criado por mim, não, tá? São compilações de ideias que eu vim lendo e achei interessantes. A maioria delas, na verdade, são divulgadas pelo professor meu, saudoso professor Pierluigi Piazzi, do ângulo lá da Liberdade, em São Paulo. Ele era meu professor de física, um dos meus professores de física, e hoje ele dá palestras pelo Brasil ensinando algumas coisas sobre aprendizado. Ele dá uns toques muito legais. Para quem quiser, eu vou deixar o link para as palestras dele embaixo, aqui embaixo, e elas são longas, então eu resumi muita coisa, botei o que nos interessa aqui para dar uma dica legal para todo mundo, tá bom? Então vamos começar. Então assim, primeiro a gente vai ver como é que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, resumidamente, muito resumidamente, que fique claro e claríssimo para todo mundo, ele é dividido em 3 áreas principais. Aqui a gente pode ver em amarelo o córtex cerebral. Aqui no meinho vermelhinho a gente tem então o sistema límbico, e em azul aqui para trás, que fica na verdade perto da nossa nuca, é o cerebelo, tá? Então essas 3 regiões, elas se diferenciam significativamente para formar a nossa memória e na questão de armazenamento de informações que a gente recebe, tá? Então o sistema límbico, que é essa partezinha aqui, ele é pequenininho, tá? Ele não é muito grande. Ele tá ligado com tudo que diz respeito às emoções. Então, quando eu vejo alguma coisa, aquela coisa me agrada, aquilo chama a minha atenção. E aí eu vou armazenar essa informação no sistema límbico, tá? Outra coisa legal é que ele também, apesar de ser pequenininho, ele é muito rápido. Então ele é instantâneo. Então aquilo que eu vi, que eu gostei, que me chamou a atenção, eu gravo nele, rapidamente. Só que ele é provisório. Ele não guarda aquela informação, ele não armazena aquela informação
por mais de algumas horas. Então, meu amigo, se você não pensar em alguma estratégia para tirar aquela informação que você gravou no sistema límbico para algum outro lugar que preserve essa informação, indiscutivelmente você vai perder essa informação depois de algumas horas, tá bom? Principalmente depois de alguns dias, você não vai ter mais ela ali, tá? O cerebelo, que é aquela parte que eu falei que fica aqui perto da nuca, ele vai guardar informações que dizem respeito à parte motora, tá? Então, equilíbrio, movimentos, e isso vai se tornar permanente. Um exemplo clássico é o andar de bicicleta. Então, por que todo mundo aprende a andar de bicicleta quando é pequeno e nunca mais esquece? Porque ela vai ser assimilada e gravada, então, essa informação no sistema que fica no cerebelo, que é diferente do sistema que fica no sistema límbico, que é provisório, ok? E por fim a gente tem o córtex. O córtex é grande, ele assimila bastante coisa, ele é responsável pela parte cognitiva da nossa memória, só que a gente só grava no córtex o que a gente consegue passar para ele, vocês vão ver em que momento. Então ele é grande, ele é mais lento, então ele vai receber as coisas e vai armazenar de maneira mais lenta, só que ele é permanente. Então tudo que a gente grava no córtex a gente geralmente não esquece, ok? A não ser que a gente passe por algum acidente neurológico. Então como é que acontece a assimilação da informação? Primeiro, algo chama a atenção da gente na aula, por isso, prestem atenção, professores, vocês têm que chamar a atenção dos alunos de vocês de alguma forma, de alguma maneira, aquele assunto tem que se tornar atrativo, tá? Para chamar a atenção do seu aluno e despertar, então, o sistema límbico dele. Nesse momento, o aluno vai gravar as informações no seu sistema límbico, aquele que é pequenininho, que assimila as coisas de maneira rápida, porém ele é provisório. Ali vai ficar durante algumas horas, tá, gente? Não mais que dias. E aí, depois disso, o aluno vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que chegar em casa, se ele vai à aula de manhã, ele vai ter que de tarde, depois do almoço, depois de um cochilo de no máximo 15 minutos, ele vai ter que estudar aquilo. É no momento que o Pierre fala, nas palestras, que o aluno passa a ser estudante. Então ele vai chegar em casa e vai estudar ativamente, escrevendo manuscritamente, sem preguiça, tudo que viu na aula do mesmo dia, na manhã do mesmo dia, ele vai escrever esquematicamente num resumo. Dessa maneira ele vai estar gravando concretamente a aula assistida e gravada no sistema límbico. Ele vai gravar concretamente isso no sistema límbico ainda. Depois, no mesmo dia, ele vai dormir um sono bem dormido, tá? Para adolescentes, geralmente, adolescentes têm que dormir mais que adultos, tá? Os adolescentes, eles exigem um sono de umas 8, 9 horas. Então, é importante você se conscientizar disso, desligar totalmente o seu celular, não ficar no WhatsApp até de madrugada, não ficar no Facebook, Instagram, Snapchat até, sei lá, 3 da manhã, porque assim você não vai aproveitar o seu sono de uma maneira ideal, tá? O ideal para adolescentes, repito, de 8 a 9 horas de sono. Menos que isso não dá, tá bom, gente? Por que o sono é tão importante nesse processo de aprendizado, que é esse processo inteiro aqui? Porque durante o sono, tá, que o seu sistema límbico vai conseguir transferir as informações para o córtex. Se você não dormir direito, isso aqui foi em vão, isso aqui foi em vão. Então, meu querido, durma um sono bom, tá? Eu não tô falando aqui em alimentação ainda. Claro que a alimentação é importante, a gente tem que ter aminoácidos disponíveis, a gente tem que ter sais minerais disponíveis para fazer conexões nervosas, enfim. Porém, a gente vai... Por quê? Porque isso é para outro vídeo. Agora, o sono aqui é extremamente importante. É só durante o sono que o nosso cérebro funciona mais, que o nosso computadorzinho vai fazer todo um scanner de todo o nosso sistema corporal. E é aí que ele vai transferir o que a gente gravou, o que a gente viu durante o dia no sistema límbico e tá lá escrito, ele vai transferir então esses dados
que funciona que nem um computador, ele vai transferir esses dados, então, para o córtex cerebral, tá bom, gente? E lá, ele vai ficar gravado permanentemente, certo? Então, se eu fizer uma prova para vocês hoje e vocês estudarem dessa maneira, o que eu dei há um mês atrás, provavelmente vocês vão lembrar direitinho, tá? Não vai precisar ficar horas na véspera estudando aquilo. Então, o que a gente tem que fazer mesmo, tá? Quais são as dicas mais preciosas para que vocês não esqueçam que vocês assistiram na aula? Tem que prestar atenção na aula. Então, por favor, durante a explicação é aquilo que geralmente o professor combina com os alunos. Celular, no way, tá? Desliga ou guarda dentro da mochila ou bota na mesa do professor já, para não ter a tentação de pegar, tá bom? Porque é bem importante prestar atenção na aula, porque é ali que você vai realmente entender a matéria, para depois estudar em casa. Estudar em casa no mesmo dia, meu filho, querido, se disciplina para isso. Se não se disciplinar para isso, vai ficar mais difícil para você, tá bom? Principalmente depois, quando você chegar com aquele bando de matéria no final do ano, que você vai ter que lembrar de tudo para prestar vestibular e Enem. Se você fizer isso, você vai ver que melhora, sei lá, 80% do seu desempenho, tá bom? E dormir bem, certo? Não esqueçam disso. Dormir bem também significa deixar o celular de lado. Todo mundo tá me entendendo, que eu sei, tá bom? Quanto a isso, então, o que não se deve fazer? Deixem claro pra todo mundo isso, que vocês conhecerem e que vocês quiserem bem. Sem chances de não prestar atenção na aula, foca na aula, tá? E não estuda pra prova, estuda sempre. Pouquinho, mas sempre, ok? Porque assim você... Ah, mas, Jana, o negócio é o seguinte, eu passei a vida inteira estudando pra prova, um dia antes, ou, professor, posso estudar? A gente tem prova no 4º período. Posso estudar agora? 15 minutos? Você dá 15 minutinhos pra gente estudar? Isso sempre deu certo. Ok? Pode dar certo. Pra passar na prova. Tá? Agora, pra você aprender ativamente, tá? Posso fazer um teste com vocês. Se vocês estudarem para a prova e fizerem a prova, vocês vão passar. Pega essa mesma prova e faz 15 dias depois. Vocês vão ver que o desempenho não é o mesmo, tá? Porque estudando para a prova, vocês não estão fazendo aquela sequência anterior aqui, ó. Essa sequência não foi feita, tá bom? Então vocês têm que fazer, depois de cada aula, vocês têm que fazer isso aqui pra ficar com um desempenho mara na escola, na vida, tá bom? E aí aqui, ó, a lei máxima, que não é minha, o professor Pierluigi fala de uma maneira um pouquinho diferente. Ele fala aula dada, aula estudada hoje. E aí eu alterei um pouquinho. Como pra todo mundo que eu tô falando é estudante, então é legal, aula assistida, aula estudada no mesmo dia. Sem enrolação, tá bom? Não tem milagre, certo, gente? Sua camiseta, bota os bandos de neurônio pra fritar ao longo dos dias de vocês. Vocês vão, pode fazer um teste durante o primeiro trimestre, primeiro bimestre, dependendo da escola de vocês, para ver que isso daqui funciona pra caramba, tá bom? Certinho? Enquanto isso, o Bento no sofá. Quem mandou você não nascer cachorro? Quem mandou? Agora você vai ter que fazer vestibular, você vai ter que fazer Enem, porque você não nasceu cachorro.